O período de inscrições para o WC tá chegando. E as inscrições vão abrir logo logo. Estou fazendo esse vídeo para passar um pouquinho umas dicas para vocês de como eu me preparei para o meu processo seletivo. Então, se você está pensando em se preparar para o processo seletivo da UWC, está começando agora a pensar nisso, agora é o momento certo. As inscrições vão abrir já já e é bom você se preparar com um pouquinho de antecedência. Oi, meu nome é Douglas, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por favor, já se inscreve, já deixa o like aqui no vídeo, que esse vídeo vai ser muito bom. Bom, eu estudo na WC Robert Bosch College, estou lá há 1 ano já, estou de volta no Brasil para as férias, por isso que eu estou nesse cenário meio selva, meio floresta aqui. No vídeo de hoje eu vou dar para vocês dicas que eu considero assim, dicas de ouro, que realmente me ajudaram muito na hora de me preparar para o processo seletivo e durante o processo seletivo. Então, já pega o seu caderninho, já pega a sua caneta e anota as coisas que eu falo aqui para você, porque na minha opinião elas foram muito importantes para mim. Lembra que existem coisas que funcionaram para mim que podem não funcionar para você, e tá tudo bem. E eu tô compartilhando isso com vocês porque eu acho que é bom eu compartilhar coisas que funcionaram comigo para que vocês tenham um direcionamento mais ou menos. Bom, eu estou gravando esse vídeo no dia 16 de julho e as inscrições ainda não foram abertas. Mas eu sei que as inscrições abrem mais ou menos ali no final de julho, no comecinho de agosto. Então agora é o tempo certo de você começar a se preparar. Eu sei que a prova é uma das partes do processo seletivo que mais deixa a gente estressado, certo? Eu fiquei estressado, muita gente fica estressado. E a primeira coisa que eu falo pra vocês, por favor, não se estressa muito com isso, tá? A prova ela é uma parte do processo seletivo, sim. Mas você tem que focar em outras partes do processo seletivo também, tá bom? Eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Quando a gente pensa na prova, eu entendo a gente ficar muito estressado, porque a gente cresceu nesse sistema em que provas significam tudo pra gente. Então a gente precisa de uma nota boa na prova. Se você quer ir bem na prova, anota essas diquinhas que eu vou dar pra você. Essas foram, assim, dicas de ouro que me ajudaram muito a me sentir mais confiante na prova. Primeira dica. Será que eu coloco? Coloquei alguma animação, não sei. Estudem por perguntas. A prova do WC é basicamente sobre os assuntos do ensino fundamental. E para pessoas que já dominam todas essas matérias, todos esses assuntos que a gente estudou, voltar em tudo isso em um período de tempo que não é tão grande é uma perda de tempo. Então o que você vai fazer é basicamente estudar por perguntas e estudar ativamente. Então existem provas de instituições como a ETEC, como os institutos federais, que oferecem provas todo ano e que fazem essas provas todo ano com assuntos do ensino fundamental. E a gente tem acesso a essas provas de forma gratuita. Eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo. Você pode usar essas provas para estudar aqueles assuntos que você estudou no ensino fundamental. Dessa forma, você está estudando ativamente e você estuda especificamente para as questões, para o tipo de questão que vai cair na prova. Se você vê que tem um assunto que você tem muita dificuldade, que você não consegue resolver de jeito nenhum, aí sim você vai assistir uma videoaula, aí sim você vai ler algum artigo, aí sim você vai voltar nos seus livros antigos, porque daí você está estudando ativamente, você está estudando aquilo que você tem mais fraqueza e não voltando em tudo de novo para ir perder muito tempo. Você poderia estar fazendo isso, tá? Então é muito importante que vocês estudem por perguntas. Tempo é muito crucial na hora da prova, e isso tá dentro ainda da dica 1. Então, fazer você estudar por perguntas e ter um timerzinho ali baseado no tempo realmente da prova da UWC faz com que você já se adapte a esse ambiente. E chegar na hora da prova, você tá confiante que você vai conseguir responder aquelas perguntas no tempo que eles deram. Então, estudar por perguntas também ajuda muito a controlar o seu tempo na hora da prova. A dica 2 é sobre um dos assuntos que pessoas mais ficam confusas em como estudar, que é a parte de atualidades, que é a parte de contemporaneidade que cai na prova. Basicamente, eles vão perguntar para vocês sobre coisas que estão acontecendo no Brasil e no mundo hoje. As coisas mais importantes que acontecem, para entender se você é um cidadão ativo, se você lê as notícias, se você sabe o que está acontecendo no mundo. Para você que ainda está no ensino médio e que ainda está estudando, ter que ler de 10 artigos de jornal por dia para entender o que está acontecendo, ou ficar na frente da TV por muito tempo quando o jornal está passando, é uma perda de tempo enorme, porque a gente não tem todo esse tempo quando a gente está no ensino médio. E é por isso que eu recomendo muito, muito, muito para vocês o The News. O The News é basicamente uma newsletter, vai chegar todo dia no seu e-mail, às 6h06, eu acho isso muito engraçado, com basicamente um resumo de notícias e de acontecimentos que estão acontecendo no Brasil e no mundo hoje.
E é uma newsletter muito leve, então você consegue entender os assuntos, consegue entender tudo que está acontecendo no mundo de uma forma muito legal e muito divertida. Tudo isso sobre assuntos muito diversos, sobre economia, sobre política, sobre arte, sobre cultura, sobre movimentos sociais, muitas coisas que estão acontecendo de uma forma muito resumida. É tipo 10, 15 minutos por dia, você já está muito informado. Isso me ajudou muito. Não é uma coisa que eu tô recomendando pra vocês porque eu descobri depois. Eu assinei o The News porque eu queria estudar para o WC, foi uma recomendação que eu recebi e foi muito bom, porque ai, cachorro, cara. Tanto que agora o The News faz parte da minha rotina. Eu comecei lá estudando a WC e agora eu tô usando ele todo dia, porque é realmente muito bom. Então, o que você vai fazer? Eu vou deixar o link aqui na descrição, você vai só colocar o seu e-mail lá no site e você vai começar a receber todo dia. E isso é muito, muito bom, porque baseado na minha experiência, teve muitas coisas que caíram na prova que falavam sobre assuntos que eu já tinha lido no The News. E o The News é bom que quando ele traz um assunto pra você, ele vai sempre atualizando sobre aquele assunto se aparecem coisas novas. Então é muito legal que você consegue entender o contexto por todo. E foi isso que me ajudou muito na hora da prova. Por mais que aquela questão ou aquele acontecimento específico que a prova estava mostrando não estava exatamente no The News, as coisas que acontecem ao redor disso estavam lá. Então eu pude entender muito melhor a questão. Então, assim, é uma dica de ouro, realmente. Porque, tipo, 10, 15 minutos por dia que você vai, sei lá, pegar um ônibus pra ir pra escola, ou você vai sentar na hora do intervalo e vai ler. E é muito importante isso porque eu entendo que a gente não tem tempo. Se você faz extracurriculares, se você faz outras coisas, você tem provas pra estudar ainda porque você ainda tá na escola. A gente não tem tempo de ficar olhando para as atualidades todos os dias. Último aviso sobre a prova. E esse eu acho que é um dos mais importantes. A prova é importante? Sim, não tem como negar. E é uma forma deles entenderem quem é você e se você tá indo bem academicamente, é claro. Mas lembra que o mais importante no processo seletivo da WC é você encontrar um equilíbrio entre estudar para a prova e fazer um ótimo formulário de inscrição. A prova, eles vão ver se você é bom academicamente, mas entender quem você é pelo formulário de inscrição. Isso é muito importante para o WC e muito importante você entrar no movimento WC. Porque se você não mostra quem você é de uma forma única, é muito, muito difícil deles conectarem você com alguma escola, conectarem você com o movimento WC todo. Então, não se mata de estudar para a prova. Estuda o suficiente. Não fica paranoico sobre só a prova, porque não é só da prova que você faz o processo seletivo. Fazer um formulário de inscrição bom e que fala e que reflete quem é você é muito importante. E é por isso que a gente vai falar sobre ele agora. Vamos lá, no formulário de inscrição você vai ter 5 a 6 redações. E quando a gente diz redações, muita gente fica assustada com isso, porque a gente está acostumado com aquela redação dissertativa, argumentativa. E não é sobre isso. Em inglês a gente chama essas redações de essays. É basicamente texto sobre você, sobre o que você faz, sobre o que você está fazendo, sobre como você vê o movimento WC. E são muitas coisas para realmente entender quem você é. Então, nesse processo, a primeira dica que eu vou dar para vocês é que reflexão é essencial. As perguntas que estão ali no formulário de inscrição, elas foram feitas para você olhar elas e não responder na hora. Não é para você olhar a questão e já começar a escrever, já começar a fazer tudo, ok? Porque as questões estão lá para você passar por um processo de autorreflexão também. Então é muito importante que você reflita sobre elas. Então, aqui são alguns passos, tá? 1. Lê a questão. 2. Reflete sobre ela. E como eu diz o reflete, é você parar e entender, tá? O que essa questão tá pedindo de mim? Como que essa questão me impacta? Quando eu leio essa questão e quando eu absorvo ela, o que acontece comigo? Quais são os sentimentos que vêm com isso? Qual é a primeira coisa que vem na minha cabeça e por quê? É entender um pouco, parar pra pensar sobre a questão, porque é isso que eles querem, que você também passe um processo de autoconhecimento. Isso é muito importante porque existem muitas pessoas que vão falar: eu quero entrar na WC porque eu quero uma experiência multicultural. Eu quero entrar para a WC porque eu quero fazer com que o mundo seja melhor. Tá, existem milhares de pessoas que vão responder da mesma forma. Eu quero entrar para o WC para ter uma experiência multicultural. Por quê? Qual que é o aspecto único que só você tem, que contribui para esse objetivo? Sabe? Então esse é o importante, que você entenda exatamente aquilo que te faz único e aí você coloca dentro do formulário de inscrição. Então, depois que você refletiu e depois que você entendeu o impacto da pergunta, você vai pro passo 3, que é pegar um caderninho e escrever tudo.
Você não vai seguir nenhuma estrutura, você vai usar qualquer parte do texto. Vai escrever palavras, vai escrever frases, vai escrever ideias, vai fazer desenhos, qualquer coisa que faça você responder a pergunta na sua cabeça. Depois disso, vendo esse papel, você vai entender, ok, tem coisas aqui que são muito importantes, tem coisas aqui que são minhas. E isso aqui eu posso começar a escrever baseado nisso. E aí sim você começa a escrever uma resposta. E essa resposta, ela vai demorar. Você vai mudar ela várias vezes, você tem que reler e ler e tudo mais. E uma coisa que eu recebi de dica e que pode funcionar é você apresentar as respostas às questões pro seu melhor amigo. Ou para alguém que te conhece muito bem, para alguém da sua família. Isso pode funcionar muito bem. Mas lembra que a única pessoa que conhece você totalmente é você. Então, você pode confiar e você pode usar desse recurso, mas a palavra final sobre como a resposta tem que ser, é você que tem que dar. Você tem que ver aquela resposta e falar, isso sou eu. É isso que eu falo sobre tempo. Você não vai ter todo esse tempo pra refletir, pra fazer tudo isso, se você não começar antes. Então, assim que as inscrições abrem, dá uma olhada nas perguntas e já começa a fazer esse processo de reflexão. Por quê? Porque você também tem que estudar pra prova. Então, fazer um equilíbrio ali é muito importante. Então, é aquilo. A gente vai agora para a segunda dica, que é comece cedo. Você não vai esperar até a última semana para começar a escrever as redações, para começar a escrever tudo que você precisa. Por quê? Porque são coisas que você precisa refletir, são coisas que vão levar tempo. E é muito importante você entender isso, porque muita gente fica frustrado. Fica, ai, eu tô bloqueado, eu não consigo escrever, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. E é normal. É muito normal. Porque essas perguntas são feitas para você parar mesmo, para você parar e refletir. Então é muito importante que você comece cedo. Assim as inscrições abrem, dá uma olhada, faz a inscrição, dá uma olhada nas perguntas e comece esse processo pergunta por pergunta. Para você ter tempo de responder elas de uma forma muito coerente e que fale sobre você. Terceiro, e muito importante, venda seu peixe. As perguntas da WC estão lá para eles entenderem quem você é, tá? Então existe uma pergunta que vai falar sobre extracurriculares, por exemplo. Você tem que falar só de 3. Se existem outras coisas que você fez que são muito importantes para você, você participou em outro programa de intercâmbio, você ganhou uma medalha, você é representante de classe, qualquer coisa que fale sobre você e que ache que é importante, existem diversas oportunidades de você fazer isso entre todas as questões. Então você tem que pensar e fazer essa reflexão, porque pra você não ficar repetitivo também. Toda vez ficar falando que você quer uma experiência multicultural, que você é uma pessoa muito determinada e muito desempenhada, que você, Ana, isso, se você faz isso em todas as questões, vamos falar, tá bom. E o que mais? O que mais você tem pra mostrar pra gente? Sabe? E é muito importante você entender isso. Então, em cada questão, você tem que tratar de um assunto diferente. E é isso que eu falo em venda seu peixe. Porque existem vários aspectos da sua vida que você pode linkar com as questões e fazer com que eles te conheçam muito melhor pelas coisas que você faz, pelas coisas que você ganhou, por quem você é. Então, é muito importante que você entenda que as questões estão ali para você mostrar quem você é, para você mostrar o que você fez, para você mostrar tudo aquilo que você tá fazendo no momento, que pode ajudar eles a entender o porquê que você quer muito entrar para o WC. Muita coisa, certo? Eu entendo, mas é por isso que esse vídeo tá saindo agora, porque eu quero que vocês tenham um pouquinho de tempo para processar tudo isso, para entender, para começar a procurar, para começar a estudar, para assinar o The News e tudo mais. Então, assim, é realmente muita coisa, mas vocês conseguem, tá? Me segue lá no Instagram, porque vocês podem me mandar mensagem lá pelo direct, que eu vou ficar muito feliz em responder suas dúvidas. E também deixa nos comentários aqui o que vocês querem mais ver aqui, quais dicas que vocês querem ver. Essas dicas que eu dei pra vocês aqui foram de ouro mesmo. Eu apliquei pra WC 2 vezes. Na primeira vez eu não entrei. E foi na segunda vez, passando por todo esse processo, e usando todas essas dicas que eu dei pra vocês. São coisas que eu entendi por mim mesmo e outras pessoas me indicaram também, que foi que eu realmente consegui apresentar pra eles tudo que eu sou. E isso, querendo ou não, me fez ser selecionado para um dos colégios da WC. E eu espero que seja isso que aconteça com você também, tá? Então são dicas realmente de ouro, tá? Todos os links estão aqui na descrição, então você pode acessar as provas aqui, que eu vou deixar aqui embaixo. Você pode também assinar o The News. Se você gostou, por favor, vai assistir outros vídeos. Se você quer ver um pouquinho da minha vida lá, como é a minha vida numa das escolas da WC, tem vários vlogs aqui no canal para você dar uma olhada. E é isso. Muito obrigado por estarem até aqui comigo. Deixa o seu like, se inscreve no canal, manda esse vídeo pra todo mundo que tá pensando em se inscrever pro WC esse ano, que tá começando a se preparar, que você acha que precisa ouvir essas dicas. E eu espero que tenha ajudado você também. Que você vá muito bem no processo seletivo da WC, tá bom? Um beijo, até a próxima. Falou!